mas este é um tema muito atual. Infelizmente eu não vou ter tempo para falar sobre, muito pormenor sobre a teoria da evolução, mas a ideia deste seminário é ver, em primeiro lugar, o que é que a Bíblia diz sobre ciência. Ok? Pode parecer estranho, mas eu acho que a Bíblia é um livro de ciência também. E eu acho que se pode pegar na Bíblia e dar aulas de ciência com a Bíblia. E é isso que nós vamos ver hoje. A seguir vamos falar sobre o que é que a Bíblia diz sobre a teoria de evolução. Vocês sabiam que a Bíblia fala sobre a teoria de evolução? A Bíblia fala, quando ia começar a teoria de evolução, a Bíblia fala quais os motivos que iam levar ao aparecimento da teoria de evolução. A Bíblia fala porque é que hoje as pessoas realmente acreditam na teoria de evolução. Tudo isso está na Bíblia. E a Bíblia fala também das consequências que iam acontecer no nosso mundo hoje por causa de muitas pessoas abraçarem estas ideias. Ok? Estão prontos para esta viagem, então? Vamos lá? Podem interromper quando quiserem, isto é interativo. Esta primeira mensagem vai ter muitos vídeos, vamos estar aqui a falar em conjunto para vermos realmente que a Bíblia é um livro de ciência. Pode ser? Ok? Muito bem. Ellen White diz claramente, e isto é o tema desta primeira mensagem, ela diz que dificilmente se encontra uma operação da natureza ao qual a palavra de Deus não faça referência. Já tinham pensado nisto? O que é que isto quer dizer? Vamos lá. O que é que isto quer dizer? Dificilmente há alguma coisa na natureza que não se encontra onde? Na Bíblia. É isto que nós vamos ver nesta primeira apresentação, ok? Vamos ver então que referências são estas. Atenção, vamos ver só algumas também. Nós vamos ver, não vamos estar aqui, senão estaríamos até à noite. Então vamos começar. Aulas de ciência. Isto são o exemplo de algumas aulas de ciência que se pode dar com a Bíblia. Olha, reparem bem, vejam se isto, quem teve ciência na escola, vejam se não falaram em alguns destes assuntos. Deslocação da luz. Espectro da luz. Fizeram experiência em ciência com um prisma e separar a luz, lembram-se disso? Ciclo do vento. Ciclo da água. Fotossíntese. Peso do ar, ou seja, pressão atmosférica. Erosão, etc. São temas científicos ou não? O que é que vocês acham? Já tiveram isto em aulas de ciência? Tudo isto está onde, sabem? Na Bíblia, ok? Vamos ver algum deles. Muito bem. Vamos ver alguns textos assim rapidamente. É claro que os termos não são os mesmos. Porque nós hoje falamos fotossíntese, a Bíblia não tem a palavra fotossíntese, está bem? Mas está a descrever o processo. Portanto, os termos não estão lá, mas nós conseguimos olhar para o texto e perceber que está a falar exatamente deste assunto, está bem? Então vamos ver alguns. Por exemplo, vamos começar com alguns. Alguns não são assim muito fáceis de entender à primeira. Eu trouxe os textos bíblicos aqui, nós podemos ver também na Bíblia, mas eu trouxe aqui para a gente conseguir ver mais rapidamente, está bem? Por exemplo, em Jó, diz assim: onde está o caminho onde mora a luz? E no outro texto, no versículo 35 de Jó 38, diz: ou mandarás os raios para que saiam. Muito bem. Alguém sabe há quantos anos foi escrito o livro de Jó? Eu estou a ouvir várias pessoas a dizer é o mais antigo livro da Bíblia. Será? Quem é que escreveu o livro de Jó? Muito bem, boa resposta. Posso contar uma história rápida? Eu estudo teologia na Universidade de Andrews. Eu tive uma disciplina que é a Introdução ao Novo Testamento.
é que nós temos que demonstrar e estudar quem escreveu cada livro do Velho Testamento, além de outras coisas. E existe, em teologia, muitas dúvidas sobre muitos livros, e uns dizem que foi uma pessoa, outros dizem que foi outra. E em teologia cristã, eles não têm certeza quem escreveu o livro de Jó. E então eu tive que fazer um trabalho a mostrar as várias linhas de pensamento de quem escreveu o livro de Jó. E sabem o que é que me apetecia escrever lá? Uma citação de profecia que diz assim: e Moisés, no deserto, escreveu Gênesis e Jó. Para mim está resolvido. Quem escreveu o livro de Jó? Foi Moisés. Lá no deserto. Foram os 2 primeiros livros a serem escritos. Isto aconteceu há cerca de 3.500 anos atrás. E como nós vamos ver, Jó é um dos principais livros de ciência. Olharem para isto dá-vos a ideia, ou não, que a luz se desloca. O que é que vocês acham? Sim ou não? Poderia Jó saber isto? Só muitos séculos mais tarde é que os cientistas conseguiram provar que a luz se desloca e mais, até calcularam a sua velocidade. Muito bem. Muito bem. Vamos continuar. O espectro da luz. Como é que o Jó conseguia saber? Sabem que isto é Deus a falar para Jó, não é? Deus está a dizer: já viste as maravilhas da minha criação? Quem é que és tu comparado com todas estas maravilhas? E o que é que Jó diz aqui? Onde está o caminho em que se reparte a luz? Ora, não sei se vocês se lembram das aulas de ciência. A luz, na realidade, é uma frequência, ok? É a frequência visível, aquela que os nossos olhos estão sintonizados para conseguir enxergar, não é? Como se diz aqui. Eu ia dizer conseguir ver. No entanto, essas frequências estão divididas em quantas principais? 7. Como é que sabemos que são 7? Desde quando é que se soube que existiam 7 cores principais? Hã? Exatamente. Após o dilúvio, o que é que apareceu? O arco-íris. O arco-íris é o quê? É a repartição da luz. E com certeza muitos fizeram essa experiência numa aula de ciência com um prisma, também fazer exatamente igual. Que vos parece? A Bíblia tem algumas referências à ciência ou não? Para já? Sim? Ok, vamos continuar. Ciclo do vento. Alguém sabe aqui que existe ciclo do vento? Sabiam que os ventos percorrem o nosso mundo em ciclos? Sabem quem é que descobriu isto? Eu tenho que dizer isto porque eu venho de lá, não é? Sabem quem descobriu os ciclos do vento? Foram os navegadores portugueses. Se lerem o livro As Aventuras do Capitão Bates, que está na livraria assim que se diz, dos pioneiros, e ele fala nisso, ok? Os navegadores antigamente, e mesmo ele, que foi um capitão, eles usavam estes ciclos para conseguir viajar da Europa para a América. Sabiam que eles não usavam o caminho mais curto. Sabem porquê? Porque não demorariam muito mais tempo a chegar. E eles usavam os ciclos do vento para darem a volta e virem pelo caminho que é como o GPS faz hoje, não é? O GPS muitas vezes não manda para o sítio mais curto, manda para o mais rápido, exatamente. Ainda hoje, todos os veleiros usam os ciclos do vento para isso mesmo. Olha, reparem bem, o vento vai para sul e faz o seu giro para norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. A Bíblia já dizia que existia o ciclo do vento, Eclesiastes, há séculos e séculos atrás. Mais uma aula de ciência. Próximo.
O ciclo da água. Bom, eu agora vou começar a mostrar alguns vídeos, está bem? Para isto ser um pouco mais dinâmico. Reparem bem, todos conhecem o ciclo da água, certo? Mas vamos ver uma apresentação sobre o ciclo da água para nós percebermos o texto bíblico. Vamos ouvir. Ver e ouvir. Imagine que temos um rio e durante um dia quente de sol, a água deste rio é aquecida e parte dela passa do estado líquido para o gasoso, no processo de evaporação. Essas gotinhas de água invisíveis aos nossos olhos sobem até a nossa atmosfera, na forma de vapor d'água. À medida em que estas gotinhas sobem, vão alcançando partes mais frias da atmosfera, com pressões mais altas, o que faz com que ocorra uma outra mudança de estado. A água, antes em estado gasoso, volta a ser líquida, num processo chamado condensação. Mas não da forma como a vemos nos rios, mas como gotas pequenas, formando as nuvens que vemos no céu. As nuvens são pequeniníssimas gotículas de água de forma líquida e até mesmo sólida, o gelo. Por isso elas ficam com aquele aspecto no céu. Até que as gotículas de água começam a se unir, ficando muito pesadas para serem sustentadas pelo ar quente. Neste momento, a gravidade faz o seu trabalho e as gotas caem no solo. Muito bem. Lembram-se disto? Como é que funciona o ciclo da água, então? Começa com a evaporização, certo? Dos mares, dos rios, a água evapora e vai e forma as nuvens. E depois o que acontece às nuvens? Chove. E depois para onde é que vai essa água? Volta para onde? Para o mesmo ciclo, para o mesmo sítio. Então isto é um ciclo, ok? Reparem bem o que a Bíblia diz sobre isto. O livro de Jó e o livro de Eclesiastes juntos descrevem totalmente o ciclo da água. Olha, vamos ler. Porque faz miúdas gotas de água, exatamente como vimos aonde? No vídeo, do seu vapor derramam chuva, o qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens? Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a... O que é que acharam deste texto? É interessante ou não? Repararam como está aqui o ciclo da água descrito completamente? E nós temos dois autores diferentes, contextos diferentes, épocas diferentes, e os dois juntos temos o ciclo da água descrito. Muito bem. Vocês sabem que uma das coisas... e eu quando tinha uns 15, 16, 17 anos, eu fazia montanhismo. Aqui diz assim, montanhismo. Uma das coisas que nós gostávamos de fazer à noite era olhar para as estrelas. É muito interessante porque, assim, nas montanhas as estrelas não são iguais. É totalmente diferente do que onde a gente mora. Porque é muito mais escuro e vê-se muito melhor as estrelas. Quando se estuda as estrelas, e isto é uma coisa que acontece com muitos astrónomos, eles conseguem calcular os movimentos, as épocas, as distâncias, os eclipses, os cometas, conseguem calcular isso tudo ao pormenor. Aliás, nos sites de astronomia, nós podemos ir lá ver os dias e as horas que cada coisa vai acontecer. Porquê? Alguém sabe porquê? Porque conseguem ser previstas, sim. Muito bem. Se conseguem ser previstas, então elas têm que estar ordenadas. Tem que haver uma ordem, uma regra que as coisas seguem. Vocês sabem que, e eles não dizem isto abertamente, mas vocês sabem que até hoje não se compreende como é que é possível os movimentos e a ordem no universo serem uma realidade. Sabiam disso? Ainda hoje não conseguem.
A única força que o homem consegue medir é a força da gravidade. Mas a força da gravidade só por si não é suficiente para explicar toda a ordem que existe no universo. Isto é muito interessante. Sabem porquê? No Espírito de Profecia diz assim, é o poder de Deus que mantém tudo com a ordem e no sítio que está. E eu quando li isso pensei assim, realmente os cientistas vão ter muito trabalho a descobrir como é que tudo isto é possível. É muito interessante que vocês já ouviram falar do Big Bang, dessas coisas, certo? Então os cientistas dizem que houve uma grande explosão que deu origem a tudo. Mas depois há um problema. É que quando algo explode, segue em quantas direções? Em todas as direções. E com que tipo de movimento? Mas com uma direção, certo? Em todas as direções, mas segue com uma direção. O problema é que tudo no universo está a andar à roda, certo? Então eles têm um problema. Como é que tudo passou do movimento reto para o movimento circular? Okay? Isto é um problema muito grande para a teoria do Big Bang. Então qual foi a ideia que eles tiveram? Que é, o nada, quando explodiu, estava a girar, e quando explodiu, tudo foi a girar, e então por isso é que temos no universo movimento circular. Mas Deus deixou as coisas de tal maneira que lhes traz um grande problema. É que quase todas as galáxias giram no mesmo sentido. Mas já se descobriu galáxias que giram no sentido contrário. Sabem qual é o problema disto? É que então torna impossível o Big Bang. Porque tudo tinha que girar no mesmo sentido. Manter o movimento de inércia inicial. Chama-se movimento angular. Nunca poderia virar ao contrário, a não ser que houvesse uma força que o parasse e que virasse ao contrário. Por isso, realmente, tudo no universo está ordenado por alguém que quis deixar lá muitas mensagens para nós hoje. E é isso mesmo que diz Jó. Onde poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo ou soltar os cordeiros do Orião? Portanto, estamos a falar do nome de constelações. Ou produzir constelações a seu tempo e guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Tudo no céu tem ordens ou não tem? Essas ordens foram postas por alguém. É impossível terem aparecido do nada. Muito bem. Então chegou a altura, já vimos alguns fatos científicos, mas existem factos científicos ainda mais interessantes. Nós no nosso Ministério estamos a fazer, neste momento está quase pronto, um documentário sobre, já devia estar aqui no ecrã, o top 10 dos fatos científicos presentes na Bíblia. Ok? E este documentário está quase pronto, nós estamos quase a estrear o documentário. No entanto, vocês vão ter o privilégio, porque vão ser as primeiras pessoas a verem estes 10 factos, ok? As primeiras pessoas. Nós vamos ver se o som está bom, para ver se conseguimos compreender. Então, nós vamos vendo um, depois o outro, e depois vamos comentando entre nós cada um, está bem? Não vou mostrar tudo de seguido. Então, top 10 dos factos científicos presentes na Bíblia. Prontos? Sim? Vamos lá então. As estrelas não estão espalhadas ao acaso pelo universo, mas encontram-se aglutinadas em galáxias. Estima-se que as galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas, e as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Em relação à nossa galáxia,
a Via Láctea não se consegue fazer melhor que estimar que tem entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Mesmo com toda a tecnologia atual, ainda é impossível saber quantas estrelas existem. Aliás, nem mesmo o número de estrelas presentes na nossa galáxia nos é possível contar. Apenas conseguimos estimar. Neste mesmo sentido, no primeiro livro da Bíblia, Deus lança um desafio a Abraão dizendo: Olha agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar. Este desafio de Deus ainda é válido hoje, pois continua a não ser possível contar as estrelas presentes no universo. Muito bem, então, facto número 10. Deus deu um desafio a Abraão, qual foi? Olha, conta as estrelas, mas parece que Deus também tem um sentido de humor. Parece que Deus está a dizer, olha, conta as estrelas, se é possível que as consegues contar. Ainda hoje é impossível contar as estrelas. Os cientistas, os astrónomos não têm ideia nenhuma de quantas estrelas existem, nem na nossa constelação eles conseguem sequer saber quantas existem. Sabem o que é uma estimativa entre 200 e 400 bilhões? Sabem qual é esta diferença? São 200 bilhões. O que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer na realidade? Que eles não fazem a mínima ideia. E Deus já tinha dito no primeiro livro, olha, conta as estrelas a ver se consegues contar. Isto é um desafio para nós ou não? O que é que isto indica de Deus em relação a nós? Da nossa? Exatamente. Facto número 9. Robert Edwin Perry é considerado o primeiro explorador a pisar o Polo Norte. Em 6 de abril de 1909, junto com o seu assistente Matthew Hansen e 4 esquimós. Do outro lado do planeta, os primeiros seres humanos a atingirem o Polo Sul foram Roald Amundsen e seu grupo em 14 de dezembro de 1911. Sendo muito remotas, estas grandes reservas de água em forma de gelo apenas foram alcançadas recentemente. Recuando na história durante muitos séculos, ninguém sequer sabia da existência destes grandes continentes gelados. No entanto, durante todos estes séculos, ao pegarem na Bíblia, podiam ler nas suas páginas: Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva? Isto pode parecer um bocado estranho, mas durante milénios ninguém sabia da existência do Polo Norte e do Polo Sul. E não acho interessante que no livro de Jó, e nós mais à frente não vamos falar deste versículo outra vez porque diz mais coisas. O livro de Jó já dizia que existia o quê? Que existiam esses reservatórios de neve no nosso planeta. O livro de Jó, o que é que está a aparecer? Começa a aparecer um livro de ciência ou não começa? Hã? Muito interessante. Prontos para o próximo? Sim? Facto número 8. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos. Localiza-se no Oceano Pacífico, atingindo uma profundidade de 11.034 metros. O seu fundo foi atingido em 1960 por um veículo submergível da Marinha Americana, tripulada pelo tenente Don Walsh e o cientista suíço Jacques Piccard. Eles passaram apenas 20 minutos no fundo do oceano, mas graças a este mergulho foi possível confirmar a existência da vida no local, o que se pensava não ser possível. Apesar de ser um local totalmente desconhecido até há poucas décadas, a Bíblia refere a existência destes grandes abismos nas suas páginas. Ou entraste tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Mais uma vez, há 3.500
anos atrás. Havia alguma maneira de Jó saber que existiam abismos nos oceanos? No entanto, ele escreveu isto sem saber que eles existiam, e em 1960 foi encontrado o maior abismo do oceano, 11 km de profundidade. A Bíblia diz assim, este é o local onde manda o quê? Os nossos pecados estão bem enterrados lá no fundo. O que é que vocês acham? E eu acho que a Bíblia é espetacular. Como é que é possível termos tantas evidências de coisas que o homem demorou séculos para descobrir e a Bíblia já dizia há tantos anos? Fato número 7. Prontos? Vamos lá. Ao observar uma floresta, vemos inúmeras folhas verdes. Essa cor ocorre graças à presença de um pigmento chamado clorofila, que dá a coloração verde às folhas. É graças à clorofila que o processo de fotossíntese se torna possível. Este processo é muito importante para a vida na Terra e é um processo pelo qual as plantas conseguem a produção de energia através da luz solar. Absorvendo água, minerais e outros nutrientes pelas suas raízes, através da fotossíntese, as plantas conseguem transformar matéria mineral em matéria orgânica. O termo fotossíntese tem como significado síntese pela luz. No entanto, apenas em 1711 a fotossíntese começou a ser estudada e só mais tarde foi completamente compreendida. Mas este processo já se encontra explicado nas páginas da Bíblia há muitos séculos atrás, dizendo: Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal da tenda. Muito bem. Até o processo de fotossíntese está descrito na Bíblia. É muito interessante que o texto fala no sol, fala nas raízes, fala na água e fala na matéria mineral, que é exatamente o processo que a planta faz para produzir o quê? Energia, para crescer, para tudo. E mais uma vez, em que livro é que estava este texto? Repararam? No livro de? O livro de Jó é um livro interessante, não é? Muitas vezes nós, quando pensamos no livro de Jó, o que é que nós pensamos? Na história de sofrimento de Jó. Mas o livro de Jó tem muitas mais maravilhas a apresentar e a ciência é uma delas. Facto número 6. Na Bíblia, tal como em praticamente todas as culturas, há relatos de monstros gigantes que hoje não conhecemos. É bem possível que esses relatos sejam inspirados em animais como os dinossauros. Segundo o relato em Jó, o behemoth era um animal herbívoro muito grande e tem algumas características que parecem indicar um animal como um dinossauro. Contempla agora o behemoth que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz?
Acharam interessante este texto ou não? Portanto, a Bíblia não nos fala diretamente de dinossauros, não é? Não existe essa palavra é muito recente. Mas está-nos a apresentar um animal que tem um nome que nós não sabemos o que é, os teólogos não têm consenso do que é que quer dizer a palavra behemoth. Algumas Bíblias metem no comentário a dizer que é um hipopótamo. No entanto, apresenta-nos um animal que tem uma cauda como um cedro. Sabem o que é um cedro? Um animal que tem uma cauda como um cedro, que é muito forte, que os seus ossos são como ferro. Um animal que, como vemos do texto no fim, que não era possível ao homem caçar o animal nem prender o animal. Viram o texto? E então, e relata que o animal foi de facto uma obra-prima da criação. Pelo seu tamanho, pela sua força, por toda a sua descrição, isto é um animal que aos nossos olhos não existe hoje em dia. E de facto, não sei se será um dinossauro, mas creio de facto que houveram animais que hoje já não existem. Isso é claro no texto bíblico. E esta descrição, e tem mais, nesta não é a única descrição, existe outra descrição de outro animal também que já não existe. Interessante o behemoth, você pode fazer uma comparação com o dinossauro, né? Mas o Leviatã não. Isso aqui eu tenho curiosidade danada do Leviatã. Nós temos várias descrições de vários animais que nos davam a pensar realmente que nós olhamos para a natureza e já não vemos esses animais. E então, de facto, nos leva a dizer que realmente a criação já é, ou melhor, hoje, comparativo com a criação, já existem algumas diferenças, e esses animais realmente já não existem. Bom, vamos continuar. Mais 5 factos. Prontos para mais 5? Sim? Vamos lá? Sim, força. Existem tribos modernas que descrevem ter visto eles, as florestas, camarões. Sim, é verdade, sim senhor. Aristóteles partia da observação dos fatos naturais e a partir daí raciocinava e chegava a um conjunto de princípios gerais que permitissem a compreensão do mundo material. Um dia, durante um eclipse, ao olhar para a sombra da Terra na Lua, verificou que a Terra é redonda. No entanto, muitos anos antes já a Bíblia o afirmava, dizendo: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Numa época em que se acreditava que a Terra estava assente em 4 elefantes em pé, em cima de uma tartaruga, e milhares de anos antes da invenção do telescópio, já a Bíblia dizia de uma forma clara que o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ok, eu vou deixar os comentários deste, para mais à frente nós vamos falar um bocadinho sobre este, está bem? Pode ser? Ok. Eu vou avançar, falamos já deste. Matthew Fontaine Maury foi um americano, astrónomo, historiador, oceanógrafo, meteorologista, cartógrafo, autor, geólogo e educador da Marinha dos Estados Unidos. Um dia, ao ler o livro de Salmos na Bíblia, encontrou o versículo de Salmos 8:8, onde diz: As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Pela Bíblia, ele percebeu que os oceanos têm caminhos. E um dia, ele tomou uma decisão e afirmou: Se Deus disse que há veredas no mar, eu vou encontrá-las. Matthew tinha uma sólida decisão. Queria descobrir que veredas, que caminhos eram aqueles sob as águas, em um verso que sempre o intrigou. Mais tarde, já uma autoridade nas ciências dos mares e da navegação, o oficial tornou-se o superintendente de um órgão que ajudou a criar,
o Observatório Naval dos Estados Unidos. Encontrou melhores caminhos para as embarcações. Fez um importante apanhado das características dos oceanos em várias partes do mundo e ajudou a desenvolver importantes instrumentos para os navios e pôde, finalmente, descobrir o que eram aqueles velhos caminhos nas águas, citados milhares de anos antes no Antigo Testamento, tendo-se tornado o pai da oceanografia moderna e meteorologia naval. Não sei se já tinham ouvido falar deste senhor. Tudo o que é hoje embarcações no mar ainda seguem os caminhos ou as correntes que este homem descobriu. É interessante que nós hoje, se nós ouvimos um documentário do National Geographic sobre o mar, eles dizem que existem espécies no mar que fazem migração. E esses peixes usam as correntes oceânicas para fazer a migração. Então, os peixes já são programados conhecendo os caminhos do mar. Mas o homem não sabia disto. A Bíblia já dizia isto, mas o homem não sabia. E foi este homem que descobriu exatamente esses caminhos que ainda hoje são utilizados. Estamos quase a terminar os top 10. Vamos agora, facto número 3. A erosão é um processo natural, ou seja, ela já existe na natureza sem interferência do homem. A erosão é todo e qualquer desgaste dos solos e das rochas em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro e, em geral, são provocadas pelos agentes externos de transformação do relevo, como a água, os ventos, o clima e muitos outros elementos. Aliás, se a Terra tivesse milhões de anos já este processo natural, teria eliminado todas as montanhas da Terra e feito da Terra um lugar plano. Curiosamente, este processo natural está descrito na Bíblia de uma forma clara, dizendo: E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra. Eu quando estive em Marrocos, não sei se já ouviram falar das montanhas do Atlas. São as montanhas mais altas de Marrocos, 3.500 metros. Nós em Portugal estamos muito perto de Marrocos. Eu peguei no meu carro e fui com a minha família, fomos de carro para Marrocos. Nós fomos até ao sul de Espanha, passámos com o ferry boat, que é muito pertinho, e fui com o meu carro conduzir para Marrocos. E fomos com uma aventura. O meu carro não é todo terreno, não é 4x4, mas nós fomos para a montanha dos Atlas com o meu carro. E eu achei aqui uma experiência espetacular. Estávamos lá com os beduínos no topo da montanha. Mas sabem o que é interessante? Os beduínos andam à procura, lá na montanha, de coisas para vender a qualquer turista que se aventure a ir para lá. E sabem o que é que eles vendem? Fósseis marinhos. Porque lá no topo do Atlas está cheio de fósseis marinhos. Eu comprei alguns, tenho lá em casa. Agora, o Atlas tem 3.500 metros de altura e está a 900 km do oceano. E está cheio de fósseis marinhos. Aliás, quase todas as grandes montanhas do mundo têm fósseis marinhos lá em cima. Como é que se explica isso? Mas sabem uma coisa? Se a Terra tivesse milhões de anos, já não existiam montanhas. Os cientistas conseguiram medir a velocidade em que a erosão faz com que as montanhas se vão desfazendo. E eles calcularam e chegaram à conclusão, se a Terra tem a idade que os cientistas afirmam ter, o que é que acontecia às montanhas? Estava assim a Terra. E então nós podemos ver que as próprias montanhas são provas da criação.
E é muito interessante, não só da criação, mas também do dilúvio. E é muito interessante que nós podemos olhar para a Bíblia. E a Bíblia já dizia e já descrevia o processo de erosão. Isto é interessante ou não? O que é que vocês acham? Muito interessante. Sim, irmão. Em toda a América nós temos uma cadeia de montanhas. Os Andes. Na América do Sul chamamos Cordilheira dos Andes. E na parte do Peru, a 400 metros de altitude, encontraram fósseis de uma baleia. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É exatamente. Mas reparem, isto são coisas que são muito simples de qualquer pessoa entender. No entanto, temos pessoas muito inteligentes que se recusam a entender. E na parte a seguir nós vamos ver porque é que eles recusam a entender, tá bom? 2. A ciência moderna descobriu que o tecido fluido que chamamos de sangue nos alimenta, entregando oxigênio e outros nutrientes para todas as 100 trilhões de células do corpo. Também limpa o organismo, expulsando dióxido de carbono e outros lixos metabólicos e ainda abriga o sistema imunológico, que defende o corpo das ameaças externas. Nosso sangue é desta forma a fundação de nossa própria existência como organismos vivos e funcionais. No entanto, há pouco mais de um século atrás, a medicina usava a sangria como modalidade de tratamento médico, que estabelecia a retirada de sangue do paciente como tratamento de doenças. Agora, porém, sabe-se que na esmagadora maioria dos casos, a prática histórica da sangria era muito prejudicial para os doentes. Tal prática devia-se ao desconhecimento das propriedades do sangue. Mas não tinha de ser assim. Pois se em qualquer momento derramarmos mais de 1/3 da quantidade de sangue, o corpo não consegue sobreviver. Essas práticas podiam ter sido evitadas se dessem atenção ao que já estava escrito desde há muitos séculos atrás na Bíblia, no livro de Levítico, onde diz: Porque a vida da carne está no sangue. Muito bem, chegamos ao último. Para já, estão a achar interessante? Sim? O último facto científico, então, top 1 dos factos científicos presentes na Bíblia. É um que é muito simples, mas podia ter salvo milhões de vidas ao longo da história. Vamos ver. Lavar as mãos antes de uma intervenção cirúrgica é algo comum e obrigatório por parte de qualquer cirurgião. No entanto, nem sempre foi assim. Em meados do século XIX, mesmo em universidades conceituadas e bons hospitais, condutas simples de higiene não eram seguidas, pois elas ainda nem existiam. Na época, os estudiosos da saúde nada sabiam sobre bactérias. Foi nesse século que Ignaz Semmelweis, um médico de origem húngara, começou a trabalhar como assistente de um professor na primeira maternidade do Hospital Geral de Viena. Ele ficou chocado com o que acontecia ali. De cada 100 mulheres que davam à luz, mais de 18 morriam de uma doença chamada febre do pós-parto. Havia muitas teorias a respeito da causa da doença, mas ninguém conseguia descobrir o mistério. Eles tentavam de tudo para diminuir o número de mortes, só que nada funcionava. Ver tantas mães sofrendo e morrendo lentamente incomodava Ignaz. Por isso, ele decidiu descobrir a causa da doença e como preveni-la. O hospital em que Ignaz trabalhava tinha 2 maternidades. Por alguma razão misteriosa, o número de mães que morria na primeira maternidade era muito maior do que na segunda. Havia apenas uma diferença entre as maternidades. Na primeira, trabalhavam os que estudavam medicina. Na segunda, trabalhavam os que faziam um curso só para realizar partos.
Os médicos e estudantes de medicina muitas vezes mexiam com cadáveres antes de examinar as mulheres grávidas. Sem saber, eles estavam transmitindo a doença àquelas mulheres. O número de mães que morria na segunda maternidade era muito melhor, porque os alunos do curso de partos não mexiam em cadáveres. Ignaz deu instruções a todos. Médicos e estudantes deviam lavar as mãos antes de examinar as mulheres grávidas. Os resultados foram incríveis. O número de mortes passou de 18 mulheres em cada 100 para menos de uma. Lavar as mãos. Algo que hoje parece tão simples, durante séculos podia ter salvo milhares de vidas. No entanto, apenas no século XIX, graças a Ignaz Semmelweis, esta prática se tornou uma medida comum de higiene. Mas não precisava de ser assim. Este simples gesto já está explicado na Bíblia há mais de 3.300 anos atrás. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Muito bem. Top 10 fatos científicos na Bíblia. Sim? Isto foi nos meados do século XIX, foi em 1800 e tal, sim. Já agora um pormenor. O Semmelweis morreu na miséria e no ridículo total. Porque apesar dos resultados, ninguém se acreditou no motivo, ou seja, que lavar as mãos fazia a diferença. Apesar dos resultados que eles tiveram. Só mais tarde, por Pasteur, é que então se descobriu como é que se diz, as bactérias, e então a comunidade científica começou-se a perceber realmente da importância de lavar as mãos. É muito interessante que parece que, assim de repente, nós olhamos para a Bíblia e não nos lembramos, se calhar, de ciência. Mas concordam comigo ou não? Acham que a Bíblia é também um livro de ciência? Sim? E tem factos muito importantes, que se o homem tivesse prestado atenção, teria evitado até muitas mortes. Ok, eu disse ao bocado que não ia comentar este facto científico, em que a Bíblia diz que a Terra está suspensa no nada e diz também que é de forma circular. No entanto, como vocês sabem, existe uma teoria muito forte hoje, que é da Terra plana, em que está na mesma suspensa no nada e que é na mesma circular. Acham que a Bíblia fala e tira as dúvidas sobre isso ou não? O que é que vocês acham? Vamos lá ver. Nós, ou qualquer pessoa que não seja cientista, qual é a maior prova, assim, visível, de que a Terra é um globo e que não é uma panqueca? Muito bem. Nós temos uma coisa que se chama-se fuso horário. Se aqui é de dia, do outro lado do mundo é o que é? De noite. Se a Terra fosse plana, isso não acontecia. E é muito interessante que o próprio Jesus Cristo descreve de uma forma muito interessante os fusos horários. Sabiam? Vamos ver se vocês concordam comigo? Se calhar sou eu que estou a ver coisas na Bíblia que não estão lá. Vamos ver? Diz assim, prestem bem atenção. Vamos abrir. Se quiserem abrir, se calhar é melhor seguirem por aqui que está salientado as palavras-chave. Olha, reparem. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: assim será no dia, portanto estamos a falar de uma altura específica, em que o Filho do Homem se manifestar. Portanto, Cristo vai vir num dia, certo? Até aqui está tudo bem? Muito bem. Mas depois diz: digo-vos que naquela noite, agora fiquei confuso, porque ele está a dizer que é num dia e a seguir que é numa noite. E depois diz ainda mais: estão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado.
Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo e um será tomado e outro será deixado. Ok. O que é que isto tem a ver com fusos horários? O que é que vocês acham? Conseguem ver aqui alguma coisa de fusos horários? O que é que Jesus está aqui a dizer? Quando eu vier, para uns vai ser de dia, para outros vai ser de noite. Uns estão no campo, outros estão a... É isto que o texto diz ou não é? Dois, naquela noite estão os dois na cama. O que é que se faz na noite na cama? Está-se a... Então o que é à noite está a fazer duas pessoas juntas a moer ou duas pessoas no campo? Certo? Então Jesus simplesmente está a dizer, então uns vão estar a dormir porque é de noite, outros vão estar a trabalhar porque é de... Temos os fusos horários aqui discriminados. Quando chegar Jesus Cristo, para uns vai ser de dia, para outros vai ser de noite. Isto é, então, uma descrição dos nossos fusos horários. Antes de dar a palavra, agora reparem bem. Temos um problema. Já dou a palavra, irmão. Temos um problema. Sabem qual é o problema? É que a Bíblia diz que todo o olho o verá. Como é que é possível, num globo, verem todos, ao mesmo tempo, a Cristo? Já pensaram nisto? É fisicamente impossível. Por isso eu não sei como é que isto vai funcionar. Mas sei que vai acontecer. Certo? E todo olho o verá. Sim, irmão. Eu queria apresentar um texto que reforça esses outros dois. Palavras de Jesus Cristo. São João capítulo 11, verso 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Muito bem, obrigado, irmão. É isso mesmo. E é por isso, então, que para nós hoje é de dia, do outro lado do mundo, neste momento, é de noite. Muito bem. Agora, há um dos outros factos que eu queria falar um pouquinho mais, que é sobre as reservas de neve. Aquilo que nós conhecíamos como Polo Norte, Polo Sul, Groenlândia, os polos, basicamente. Vocês sabem que no livro de Jó dizia já que existia isto. Agora, reparem, Jó morava no Oriente Médio, ou Médio Oriente, como eu digo. Sim? Lá existia glaciares. Acham que ele alguma vez na vida viu um glaciar? Eles nem sabiam que existiam glaciares. Agora, não só Deus disse a Jó que existiam os reservatórios de neve, também disse para que é que eles serviam. Tá bom? Isto é uma profecia para agora. Olha, reparem bem no texto, diz assim: acaso você entrou nos reservatórios de neve, já viu os depósitos de Saraiva? Ok, estava Deus a dizer que existia de facto, no mundo, sítios onde está armazenado grande quantidade de água congelada. Mas sabem que ele diz também para quê? Ora, reparem bem, o que é que o texto continua e diz? Que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. Sabem qual vai ser o período de maior tribulação deste mundo? Está se aproximando. São os dias finais da história deste mundo. E Deus disse: estes reservatórios existem e estão guardados para quando? Sabem que a Bíblia diz que até ilhas inteiras desaparecerão. É muito interessante que nós olhamos para este texto e agora nós vemos os cientistas a pregar isto. É certo que a motivação é errada, é certo que os motivos que eles invocam também são errados, mas vai acontecer.
Sabem porquê que vai acontecer? Porque Deus já disse a Jó há 3.500 anos que isso iria acontecer. A Bíblia é interessante, não é? É muito, muito interessante. Ok. Para terminar, faltam-me... Quanto tempo é que eu tenho? Tempo esgotado. Preciso de mais 1 minuto, pode ser? Ok. Para terminar, vou contar só uma pequena história. Hã? Neve, eu pensei algo tão macio, fofinho, né? Ah, não, a neve é bem dura. Eu porque eu já me aleijei em neve, por isso, o gelo, ele forma gelo, não é? Sabem que quando cai a neve é muito mole, mas passado poucas horas fica em gelo, e gelo é muito duro. Eu já estive neste local, estas fotografias foi a minha esposa que tirou, chama-se Keukenhof, e isto é na... Alguém sabe? Holanda. Isto é um jardim que é feito todos os anos, está aberto ao público, milhões de pessoas vão visitar, é simplesmente o jardim mais espetacular no mundo. Tem milhões de flores, milhões. E ele é lindíssimo, andar aqui é qualquer coisa. Bom, eu sou sincero, eu quando era mais novo dizia que isto era tudo hortaliça, não é? E não ligava muito a flores, mas a minha esposa tanto insistiu comigo que eu comecei a gostar mais de flores. Ok, e de facto isto é muito bonito. Agora eu quero-vos contar uma coisa, perguntar uma coisa. Porquê que as flores são bonitas? Já uma vez pensaram nisso? Porquê que as flores são bonitas? E eu pensei uma vez nisto. E eu pensei assim, será que é por causa das abelhas? E depois pesquisei e descobri que não. As abelhas são atraídas, as abelhas e outros insetos são atraídas por uma coisa chamada feromonas. Faz de conta, não é um cheiro, mas é algo que a planta liberta e que atrai os insetos para irem lá Muito bem. Sabem que se a flor fosse uma caixa preta, cheia destas feromonas, os insetos iam todos para lá. Independentemente da forma, da cor da flor, os insetos iriam na mesma para lá. Aliás, os cientistas dizem que as abelhas, quando olham para as flores, nem sequer veem as suas cores. Veem algo parecido com isto. Por isso as flores são bonitas, não são por causa da polinização, nem por causa de nenhum mecanismo científico para a sua sobrevivência ou desenvolvimento. Então eu perguntei-me outra vez, mas então porquê é que as flores são bonitas? Um dia, eu estava no meu jardim, em minha casa, e tinha acabado de desabrochar um hibiscus. Alguém sabe o que é um hibisco? É uma flor bonita ou não? Lindíssima, uma flor grande, bonita. E a minha esposa, não é, foi-me chamar, toda contente, para me mostrar o hibiscus. Chamou-me, ai, que bonita, e a nossa cadela estava lá connosco, ela fica contente. E ela estava ao lado do hibisco, e nós estávamos a olhar para o hibiscus, a apreciar a beleza do hibiscus, e eu olhei para a minha cadela e pensei assim, os animais não apreciam as flores? Para a minha cadela estar lá uma flor, ou estar lá uma cenoura, ou estar lá um tronco, era exatamente igual. Os únicos seres que conseguem apreciar a beleza de uma flor, sabem quem é? É o ser humano. Então eu pergunto outra vez, porquê é que as flores são belas? Não existe nenhum processo evolutivo que justifique sequer a existência das flores, muito menos a perda de energia que uma planta tem para construir uma flor tão bonita. Então, porquê é que as flores são belas? Já pensaram nisso? À luz da teoria de evolução, não tem lógica nenhuma sequer haver em flores. No entanto, a própria Bíblia diz, reparem o que é que a Bíblia diz, olhai para os lírios do
campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um. Está a dizer que as plantas são belas ou não está? Sim? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Sabem porquê que as flores são belas? Para nos dar fé de que Deus é o Criador. É por isso que as flores são belas. Para mostrar que o Criador existe, não só as criou, mas criou em nós a capacidade de apreciar a beleza das flores. Isto nos diz alguma coisa sobre o nosso Criador? E isto serve de introdução para o tema a seguir, que é a teoria da evolução. Que Deus abençoe a todos. Desculpa, antes de terminar, sim, faz favor. O maior dos Cristo, página 96, diz assim, fala sobre cuidar dos seus pelos pássaros, né? E depois continua. Tudo quanto vos era necessário à existência, você seria sido facultado, mesmo sem as flores e os pássaros. Mas Deus não estava satisfeito com o prover meramente uma sacia vida. Ele encheu o espaço, a terra e o espaço, e o firmamento com o traço de beleza, a fim de mostrar os pensamentos de amor que tem a vossa presença. Amém. Obrigado a todos e até à próxima.